Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Priscila Gales, sou advogada e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito de honorários advocatícios nos procedimentos de inventário. É uma área que eu atuo aqui no escritório com bastante frequência e vou dizer para vocês, já tomei bastante prejuízo por não saber colocar valor justo no meu trabalho. Falando sobre isso, eu vou colocar aqui para vocês 3 situações que vocês precisam prever no contrato de honorários para que esse tipo de coisa não aconteça, para que você não tome prejuízos. Esperar a música passar. Trabalhar perto de avenida é isso, né? Vamos lá. Antes de mais nada, quero convidar você a se inscrever no meu canal, quero convidar você a me acompanhar lá no meu Instagram, sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link do perfil, vai ser um prazer ter vocês lá também. Eu separei aqui, como eu disse, 3 situações que vocês precisam pensar a respeito para deixar tudo bem definido no momento de fazer o seu contrato de honorários. Essas 3 situações que eu trouxe hoje são relacionadas a inventário, como eu falei. E como que eu descobri, como que eu aprendi isso? Apanhando na prática, tomando prejuízo quando eu comecei a advogar. Então, eu já recebi relato de colegas que fizeram a mesma coisa, não pensaram nessas disposições, não pensaram sobre isso e trabalharam aí, né, tendo prejuízo no final do serviço porque não sabiam, não tinham conhecimento do procedimento, especialmente, e das possibilidades do que poderia acontecer. Primeiro ponto que eu gostaria de abordar é com relação ao ITCD, que é o imposto aí pela transmissão dos bens do falecido para os herdeiros. O seu cliente, ele não tem obrigação de saber que ITCD, tá caindo um brinco aqui, de saber que ITCD e honorários são coisas diferentes. Ele não tem obrigação de entender que quando você fala para ele assim, o seu inventário vai ficar em 20 mil, esses 20 mil são seus honorários e nesse valor não está incluído o valor do imposto. Ele pode se surpreender quando você fizer o cálculo, chegar para ele e falar, olha, o senhor tem que pagar 10 mil de imposto. Ele vai pensar, mas não era 20 mil o meu inventário? Não achem que isso é absurdo de acontecer, porque é perfeitamente possível. Então, além da clareza que você precisa ter no momento da explicação do que está ou não incluído no valor dos honorários que você passa, é explicar cada tipo de despesa e colocar no seu contrato expressamente o que está ou não incluído. No meu caso aqui, eu não costumo trabalhar incluindo o valor do imposto, né, no valor dos honorários. Eu deixo o valor dos honorários, o valor do imposto, o cliente vai saber lá no momento, quando for calculado. É claro que a gente tem condição de fazer simulações, né, com base na documentação, com base na alíquota do imposto, a gente tem como aí dar uma ideia para o cliente do que ele vai pagar de imposto. Mas o valor certo, o valor fixo, é após a avaliação da Secretaria de Fazenda. Então, é uma responsabilidade que eu não assumo, certo? E aí, voltando então, no seu contrato é importante que você coloque de forma expressa que o ITCD não está incluído no valor dos honorários, que ele deve ser pago pelo cliente, né? Essas são as disposições principais, por esses motivos que eu falei para vocês, para que vocês lá na frente não tenham problema enquanto profissionais e para que o cliente não fique surpreendido depois achando que você está cobrando coisa que você não tinha falado, que você está cobrando mais do que você, né, tinha combinado. Deixe bem claro. E o ITCD a gente sabe que é um percentual às vezes alto para o cliente. Então ele precisa estar ciente e isso estar de forma escrita, para que depois não venha dizer eu não sabia, ok? Segunda disposição, extremamente importante, e para evitar que você tenha aí prejuízo também no seu trabalho, na sua prestação de serviço, é com relação ao valor dos bens e os bens descobertos, né,
posteriormente à sua contratação. Aqueles bens que às vezes nem os herdeiros sabiam que o falecido tinha e na hora de fazer o cálculo lá do ITCD eles aparecem. Vamos falar primeiro sobre os bens, sobre o valor dos bens então. Quando o cliente contrata o advogado, né, no caso vamos falar de mim, quando o cliente me contrata para fazer o inventário, eu tenho uma lista básica de documentos que eu forneço para o cliente. E nessa lista básica de documentos, vou dar exemplo, tem lá o IPTU do ano vigente. E esse é o valor que a gente costuma utilizar de base, né, para poder fazer as declarações, para poder até mesmo calcular os honorários iniciais. Ok, supondo que nós temos aqui uma casa de R$200 mil. Esse é o valor que está lá na guia do IPTU. Porém, quando a avaliação é feita pela Secretaria de Fazenda, a gente vê que essa casa vale muito mais. Já tive casos aqui de no IPTU estar 200 mil e a casa ser avaliada em 1 milhão. E aí, como que fica essa situação? Se realmente a avaliação não é contestada, se está tudo certo, como que vai ficar a sua situação de advogado, né, como advogado, diante de uma diferença tão grande? Você colocou lá, aplicou, vamos considerar que você aplicou a alíquota prevista na tabela do ITCD, aqui é 6%, sobre os 200 mil, que é o valor documentado, o valor que o cliente, né, te forneceu os documentos, mas que na verdade a casa é muito mais cara, é 1 milhão, vale muito mais. Você vai fazer um inventário com um montante, né, um valor a ser inventariado muito maior do que você tinha previsto, e aí? Esse é um dos motivos que você tem que colocar no seu contrato, a possibilidade de reajuste do valor dos honorários, caso haja diferença entre os documentos fornecidos, a avaliação feita, certo? Inicialmente, e aquela avaliação feita pela Secretaria de Fazenda. Você vai colocar essa possibilidade e é claro que você vai analisar muitos fatores, né? Se você vai colocar um limite para essa diferença, né? Por exemplo, até 200 mil a mais não vai ter, né, nenhum acréscimo. Ah, se passar de 300 mil, enfim, você pode buscar soluções para cada caso. Mas o importante é, tenha sempre expresso no seu contrato essa possibilidade de reajuste de honorários. Inclusive, quando eu me baseio, né, na documentação para dar valor aos honorários, eu já deixo expresso lá no contrato que aquele valor ali que nós estamos trabalhando, vamos supor, deu 20 mil lá, né? Depois de aplicação do valor da tabela, do percentual, deu 20 mil de honorários. Eu já deixo expresso no meu contrato que aquele valor é o valor mínimo de honorários, ou seja, se houver mudança, temos que conversar, temos que sentar, se houver aí uma alteração muito grande na avaliação, temos que sentar, temos que conversar, mas o reajuste já está lá previsto. Porque quando você não fala nada, o cliente vai virar para você e falar, mas você não falou nada, você nem falou que era possível ter esse aumento. Então é melhor você ter expresso, ter ciência do cliente, para que depois você não seja prejudicado, também para que você não surpreenda o seu cliente com algo assim tão grave, pode ser tão grave, tão sério para ele, né? Já que ele estava contando ali com aquele pagamento e pronto, acabou, ok? Então sempre tem essa previsão. E essa previsão também vale para bens não informados pelo seu cliente. Como assim? Seu cliente informou que o falecido deixou uma casa e um carro, mas na hora de avaliar foi encontrado um sítio, uma fazenda, cabeça de gado, milhares de coisas a mais. Ah, mas o cliente não informou. Nem sempre isso significa que ele esteja de boa fé, de má fé. Na verdade, é o contrário. Pode ser que ele nem tenha conhecimento de que o falecido deixou aqueles bens. E aí, no momento da avaliação, esses bens são descobertos. E aí, você vai trabalhar sem receber os honorários sobre esses bens? Não, você vai colocar mais uma vez no seu contrato a previsão, como eu falei, de reajuste dos honorários, caso sejam descobertos bens, né, após a avaliação, enfim. Não coloque só sobre o montante dos bens a serem inventariados, porque isso fica muito vago. E pode ser que o cliente entenda que o montante era aquele que foi informado, que ele não tem culpa, que foi descoberto mais, e aí vai começar a discussão. Então, eu sempre penso que é melhor evitar qualquer equívoco, qualquer ponto obscuro. Deixe o contrato bem escrito, que vai ser muito melhor para você depois poder conversar novamente e renegociar. Terceiro e último ponto são as questões alheias ao inventário. Eu já vi muito colega também que pega o inventário para fazer e não deixa claro no seu contrato o que é que vai ser feito.
se é o inventário na via extrajudicial, se está incluída a declaração do ITCD ou não, se está incluída regularização de algum imóvel que é necessário. Muitos colegas não fazem isso. E aí o cliente, logicamente, depois vem cobrando a regularização de tudo, de bem imóvel, de inventário, né? Como se estivesse tudo ali incluído no preço dos honorários. Então, eu sempre falo, né? Sejam o mais claro possível para evitar esse tipo de situação. Coloque no seu contrato que questões alheias ao inventário vão ser objeto de novos honorários. Que tipo de questão, Priscila? Vamos ao exemplo. Às vezes, tem uma pendência num bem imóvel, precisa levar um registro, precisa fazer um registro de formal anterior ao inventário que você foi contratado, ainda tem um anterior que precisa ser registrado e não foi. Ou seja, você vai ter um trabalho extra. Você pegou o inventário, por exemplo, do João, que era casado com a Maria. João morreu agora e você foi contratado. Porém, Maria já tinha falecido e o registro do formal de partilha dela não foi feito. O registro da escritura, né, e partilha dela não foi feito. E aí? Tem que fazer esse registro para poder fazer o inventário de João. Então, essas questões são questões que estão alheias ao serviço que você foi contratado. Quando você passa a lista de bens, você subentende, né, que os bens estão regularizados. Se não estão, você vai precisar ter trabalhos extras. E para isso, você pode prever honorários à parte. Da mesma forma, com alguma certidão, alguma pendência no CPF da pessoa, que os herdeiros não sabem, mas que é preciso regularizar para que sim, aí sim seja feito o inventário. Você não precisa trabalhar de graça fazendo tudo isso, que é trabalho, é serviço, porque você foi contratado para o inventário. Na verdade, você tem que ser claro e prever no seu contrato que questões alheias, como regularização de documento, de bens, etc., podem ser alvo de novos honorários, ou, por exemplo, de necessidade de contratar um despachante, o que vai gerar, né, novas despesas. Tudo isso você pode prever no seu contrato, sempre visando evitar dor de cabeça lá na frente. E não é só para você profissional, não, é para o seu cliente também, pensando nele também, ok? Então, essas 3 situações que eu narrei aqui hoje são situações que eu já vivenciei na prática. Já vi colegas vivenciando, tendo dificuldade com isso, e eu acho que são extremamente importantes de você entender e saber colocar no seu contrato para evitar dor de cabeça, para fazer com que o seu trabalho seja feito de uma forma mais eficiente e sem obscuridades, sem equívocos. Espero que tenha ajudado vocês essas dicas. Mais uma vez, se inscrevam aqui no meu canal para receber novo conteúdo sobre questões jurídicas, sobre vida na advocacia, sobre rotina, prática. Espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.